A última época que este país teve transparência foi quando Gugu Liberato, no Domingo Legal, tinha a brincadeira da gata molhada. Né? Foi a última etapa de transparência no Brasil. Mas a gente estava falando aqui do ministro Silveira, o ministro Chavinho, foi sem querer querendo, aquele que recebeu 17 visitas de executivos do grupo dos irmãos Wesley Safadão, soltou uma medida do Ministério que salvou de todas as dívidas, né, absolveu de todos os débitos a empresa que eles compraram de energia elétrica, repassou, é claro, para a poupança larga do consumidor. E o ministro o ministro Silveira ainda, o ministro foi sem querer querendo, que é esse senhor pimpão aí, olha que fofinho, né? Rosadinho, né? Ó, que fofinho. Esse senhor fofinho que vocês veem aí na imagem, ele fingiu agora, deu um surto depois do Foi Sem Querer Querendo, de como assim puseram sigilo de 100 anos nas minhas coisas, eu não tenho nada para esconder, sendo que o primo abriu uma mineradora, está captando diamante na região das fazendas da família do ministro. E é isso aí, Luiz Arthur Nogueira, quem é que quer ser empresário nesta porcaria deste país, com esta porcaria de ministro, que é um ministro de Minas e Energia, né? Pois é. Pavinato, por isso que no Brasil, nas últimas 2 décadas, né, os empresários se preocuparam mais em ir para Brasília, buscar força de lobby, buscar se aproximar do governo, buscar ser amigos do rei, né, benefício do BNDES, porque eles perceberam que a regra do jogo é essa: quem é próximo do poder tem benefícios, quem não é, como nós aqui, a gente paga imposto, não tem privilégio nenhum, né? O dinheiro é suadinho, paga advogado pra caramba, é perseguido, né? Então é isso, tá comprovado aqui, porque para você se dar bem no Brasil, você tem que se aproximar dos governantes de Brasília. Para você se dar bem no Brasil, você tem que ser malandro, Gisele? Porque veja, não é só o Silveira, tem também, vamos lembrar aqui do ministro Juscelino, grandíssimo filho, né, que é o ministro das Comunicações. Vamos lembrar aqui desse ministério de ases ou de asnos que nós temos aí no Planalto, né, a Aniele Franco num ministério que não serve para nada e à frente da metalúrgica estatal Tupi, né, com a sua expertise de levar ferro até em Tupi, e a gente vê que essa é uma tônica, né, é uma tônica. Agora, é muita falta de vergonha na cara, né, o ministro acabou de falar foi sem querer querendo no caso dos irmãos Wesley Batista, e agora ele vai falar que não tem nada para esconder. Ora. Incrível. Vai se catar, ministro. E vai se catar vocês também, porque tem 1000 pessoas que estão vendo aqui e não deram like, tá? Vamos você junto com o ministro Silveira. Esse caso ele é muito simbólico, muito importante, assim. Ele demonstra o que é a gestão petista. Porque quando a gente está falando de sigilo de 100 anos no caso do Bolsonaro, era sigilo para coisas completamente subjetivas da vida pessoal dele, que não impactava em absolutamente nada o funcionamento da máquina pública. Não afetava nenhum ministério, não afetava nenhuma instituição formal da política brasileira. Aliás, quando o Bolsonaro tentou indicar o Ramagem, que era prerrogativa do presidente da República, né, era prerrogativa do executivo, ele foi impedido porque uma das alegações é que ele, enfim, ele usaria aquilo dali para uso pessoal, né, e não era nada disso, era uma prerrogativa do executivo. E aí isso foi impedido. O Lula sempre bateu nessa questão do sigilo de 100 anos e ele fez um tweet no período da eleição, lá na sua conta oficial, dizendo que uma das primeiras medidas dele seria acabar com essa questão do sigilo de 100 anos, porque ele achava um absurdo e aquela coisa toda. Nesse caso, a gente reverberou isso aqui na semana passada, a gente estava falando a respeito de nepotismo, né? A gente estava falando a respeito dos parentes de uma pessoa que está num ministério que tem ali um envolvimento muito grande, uma coisa que pode mudar o funcionamento da política brasileira. Então, é evidente que isso tem que ter a transparência, mas, né, nós não temos transparência nem dos gastos do STF, que dirá disso. E aí,
Aqui a gente está vendo na prática. Cara, não tem mais o que comentar. Nós estamos vendo na prática o que está acontecendo. É o primo, é o parente ali do rei, é o primo que tem a fazenda. Essa fazenda, é curioso que essa fazenda, né? Essas fazendas, tá? São fazendas. Elas não são invadidas pelo MST, o MST não fala a respeito de... Né, são terras... Pois é, são terras produtivas. Essas fazendas, a gente não sabe, né? Mas essas não são atacadas. Agora, do agro brasileiro, constantemente atacada, literalmente, né? Elas são invadidas e é também atacada no discurso. Então, é a gestão PT no comando. E nós avisamos. Nós sempre falamos que isso aconteceria. E muitas pessoas simplesmente fingiram que não, fecharam os olhos e deixaram aí a boiada passar. O Alckmin tinha razão. Estão voltando para a cena do crime. O grande problema é que o Alckmin voltou junto, né? O Alckmin veio junto. E como é que você coloca sigilo no ato administrativo? Exato. Existe isso. Não existe. Sigilo é para coisas subjetivas. Exatamente. Ato administrativo ele está sujeito à transparência, à moralidade, à legalidade. Agora, eu fico perguntando, onde está a comissão no Parlamento, do Senado e na Câmara que não convoca o ministro para explicar isso? Porque essa decretação de sigilo, o Ministério Público Federal, em 5 minutos, derruba isso. Porque isso é contra as normas constitucionais dos princípios administrativos. Norma isso é contra. Norma o quê? Constitucionais. Norma do que isso aí? Dos princípios da administração pública. Da Constituição? Sim. Mas tem Constituição em Brasil? Ah, boa. Eu sabia que você ia chegar nisso. Eu achei que tinha acabado. Pois é, esse é o grande problema. Quando a gente fala num ato administrativo que foi colocado sigilo, esse sigilo simplesmente não existe, ele é nulo. Porque o ato administrativo ele é sujeito à prestação de contas, ele é sujeito à transparência, à moralidade, à legalidade e também à fiscalização do parlamento. Quer dizer, começou errado, não tem como dar certo. Isso é completamente sem validade. E vale o ditado, né? Quem não deve, não teme. Eu não consigo entender um ministro que está numa pasta pública, se ele não deve, não teme. Você tem que mostrar o seu processo. Se alguém me acusa de alguma coisa, ou se alguém pelo menos duvida de alguma coisa, como diz o velho deitado, nunca antes na história desse país. E o Lula falou que qualquer suspeita em relação aos seus ministros, ele seria afastado imediatamente, que ele não daria tempo para isso. Ora, por que ele não cumpre, pelo menos, já que ele cumpriu a promessa de ia transformar o Brasil naquela porcaria que ele transformou antes, por que ele não cumpre, pelo menos, essa promessa que é mais fácil? Porque quebrar o Brasil da maneira que quebrou precisa de pelo menos 3 anos. Ele já está quebrando. Está no primeiro ano e meio, o Brasil está quebrando. Mas por que ele não cumpre isso? Por que ele não afasta esse ministro que está alegando sigilo de 100 anos para questões que são... Ele alega que são subjetivas, mas é administrativo isso, como o Scarpa falou. Ora, quando você trouxe a questão do Bolsonaro, era exclusivamente pessoal. Eu, particularmente, eu acho que não deve ter. A democracia exige transparência absoluta até para atos pessoais, da minha perspectiva. Mas isso é um sonho de uma sociedade perfeita. Olha, professor, tá? A última época que este país teve transparência foi quando Gugu Liberato, no Domingo Legal, tinha a brincadeira da gata molhada. Né? Foi a última etapa de transparência no Brasil.